Olá. Tudo bom, Adri? Tudo, e você? O Mohan tá finalizando. Eu acredito que ele finalizou, porque caiu o link e já veio para você. Ah, tá. Como a gente está com a programação, tipo, uma palestra atrás da outra. Vocês estão em links diferentes, né? Isso, mas o link cai, né? Porque a próxima é às 9. Ah, e quando abre uma, cai o outro, cai lá? Vocês deviam fazer isso no mesmo link, talvez. Que como a gente grava individuais, teria que. Por isso que é para ter cada palestra ter sua Entendi. gravação. Ai, Mas tudo bem. Ele estava finalizando, porque a gente informou ele do tempo e tal, né? Mas tudo bem. O pessoal vai. Vamos dar, acho que um minutinho para o pessoal ir entrando. sim, acho uma boa, com certeza. Ah, foi você que escreveu ali no chat, né? Não, Mas Adriana Martinelli? no chat, deixa eu ver o que eu escrevi. Ah, que eu tô. Não, porque eu tô transcrevendo a, Ah, tá. a Tranquila gravação, de porque como entra assim? automático. Sempre quando eu abro, eles entram com transcrição. Ou essa IA hoje está fazendo tudo pela gente. Sim. Mas quando eu vi, eu li, como assim, meu Deus, tem duas Adrianas acessando? Não, 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 é isso. Sim. Adri, vamos dar uns minutinhos, aí eu Fica faço então, tranquila, acho uma boa, tá? Tá tá? Daí o tranquila. pessoal entra. Adri, já vou fazer uns combinados com você enquanto entra, daí a gente ganha tempo, tá? Tá bom. Então, o link, 10 horas vai cair, porque o professor vai Não, eu acessar às vou 10, tentar tá? terminar um pouquinho antes até. Isso, você Isso, pode abrir para um questionamento ou algum isso. bate-papo. Eu te ajudo a cuidar o chat, alguma coisa, Tá, se alguém quiser intervir, tudo bem? tá bom? Se precisar de algum auxílio, eu vou te acompanhar até o final, tudo bem? Tá bom? Ele é gravado, tá? Ele começa a gravar a partir desse momento, Tá tá? bom? E aí depois a gente vai disponibilizar para os participantes e também para o YouTube, tá Tá bom? Se você bom. depois quiser a tua gravação para você colocar em algum lugar, tudo bem, Tá bom. tá? Combinado. Vamos esperar aí um pouquinho até. Eu acho que dá para tu Dá, esperar porque mais um até eu 9 h tô com 05. eu acho melhor, se todo mundo topar, aguardar um pouquinho, eu sou super pontual, mas nessa situação acho que a gente consegue aí uns 2 minutinhos mais. Damos mais um minutinho para Tá dar um bom, tempinho para o pessoal, porque já temos aqui um público, já vão acessando, né? tá bom. E aí a gente pode também conseguir também que a tua fala, né? Porque 1 hora já é um tempo limitado, né? Então a gente precisa ocupar esse tempo Tá. também. Tenho certeza que vai ser muito bom te ouvir. Seja bem-vinda ao evento. Obrigada, muito A obrigada. gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. E o pessoal já está acessando. A gente tem um público bem misto, mas é mais mestrado e doutorandos, né? Então, Então é até interessante, se vocês que entraram aqui, quiserem abrir câmera, é melhor para a gente se ver, mas se tiverem com dificuldades, alguma coisa, se puderem colocar no chat, eu acho que eu gosto disso, né? Eu gosto de conversar sabendo com quem que a gente está conversando. E o tema hoje nosso aqui, da escuta como ferramenta de aprendizagem, é fundamental isso. Então, acho que só para eu me situar um pouco de que lugar vocês falam, né? Em relação, geograficamente falando, e também do ponto de vista profissional ou do momento atual aí
de que função e que lugar vocês estão ocupando. Acho que quem puder colocar isso no chat já ajuda, ou quem quiser falar, e a gente começa essa conversa aqui. Botei eu primeiro para encorajar o pessoal. Você está em São José dos Campos, Josi. Que legal. Hoje sim, graças a Deus, adoro. Graças a Deus, porque era de São Paulo ou não? Não, eu morava em Itatiba, mas eu sou gaúcha. Ah, pelo sotaque a gente percebe. É isso mesmo. Mas São José dos Campos é muito bom. Você está onde, Adri? Eu estou em São Paulo mesmo, estou aqui. Nasci aqui, fico aqui, sempre fui aqui. Que bom. A Thaís Olha, está lá em Thaís, Porto Alegre. Puxa, que interessante, vários designers educacionais. Bom dia, o Thaís. público da gente ele tem focado muito nisso, mas eu também acredito que hoje, com o ensino à distância e inteligência artificial, essa área de designer educacional, instrucional, ela tenha crescido muito. Tem. E seja paralelo ao papel do professor, né? Exato. Porque eu comecei nessa área na pandemia, como uma atividade extra, e depois com a maternidade, a possibilidade do home office. E hoje eu sigo nisso também, mas eu vejo que é uma crescente por causa do grande crescimento do estilo da educação, né? E seja EAD ou seja presencial, tá? Porque eu acho que a função do designer eu gosto de olhar ele como o grande orquestrador dessa conversa e dessa organização didática de aprendizagem, né? No fundo é isso. Eu acho que você pode ver ali no chat e pode dar início, tudo bem, Tá bom, Adri? vamos lá, vamos começar. Temos aqui Daiane. Seja bem-vinda, todos muito bem-vindos, tá bom? Obrigada, Josi. Temos Daiane, do Instituto de Responsabilidade do Sírio-Libanês, uma enfermeira. Que legal, Daiane. Adoro gente da saúde junto com gente da educação. E temos outro enfermeiro aqui em São Paulo, também do Sírio-Libanês. Que legal. Bom, gente, vamos começar. Eu sou Adriana Martinelli, tenho uns pouquinhos anos aí na educação, cerca de mais de 30 anos aí trabalhando na educação. Sou fonoaudióloga de formação, mas acabei indo para a área educacional pela via da aprendizagem ligada à educação. Nunca fui a fono que atuava com a audiometria, com a parte mais da nossa audição, mas eu sempre fui da parte de aprendizagem mesmo, da linguagem, da aprendizagem, e por isso acabei chegando na educação. Mais recentemente, por que eu vou tentando situar por que eu estou trabalhando, estudando muito sobre essa questão da escuta, mais recentemente eu fiz um mestrado em psicologia organizacional e tentando entender um pouquinho por que as organizações, não apenas a escola, mas por que as organizações têm, às vezes, dificuldade de se entenderem como uma organização aprendente. A escola em si, seja ela pública ou seja ela particular, acaba até vou dizer, vou subir o nível, até instituição de ensino superior, acaba entendendo que quem aprende é o estudante, é o aluno. Mas existe um conjunto de outras pessoas ali que devem necessariamente também aprender e se comunicar bem para que o aprendizado do estudante, como um objetivo final, seja melhor. Então, é entendimento da organização que aprende, da organização que deve ter um clima de trabalho qualificado, relações qualificadas. Então, eu fui indo por essa via de pesquisa, de educação, e entendendo o quanto é importante a gente aprender a nos relacionarmos com as pessoas. Basicamente é isso. Então, por isso eu vou compartilhar. Pode, né, Josi? Sim, pode. Vou compartilhar, então, aqui. A ideia é que a gente faça uma conversa dialogada, tá bom? Eu particularmente, dentro do ponto de vista do entendimento da escuta, do diálogo, eu acho que o monólogo, ele não funciona muito mais. Monólogo / entendimento de aulas expositivas, né? A gente precisa cada vez mais entender, dialogar, conversar com as pessoas para que a aprendizagem aconteça. Então, vamos trabalhar um pouquinho o conceito da escuta
como uma importante ferramenta da aprendizagem, essa é a ideia. Então, vocês, por favor, escrevam no chat, que eu estou aqui com a tela aberta do chat, abram o microfone, levantem a mãozinha para uma pergunta a qualquer momento, tá bom? Isso não me atrapalha, pelo contrário, me ajuda a entender como é que eu estou controlando a minha escuta de vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, e aí eu vou até fazer uma pergunta aqui, muito clara, para vocês entenderem. Espera aí que eu preciso saber como é que eu mudo o slide daqui. Eu acho que eu tenho que vir para cá mesmo. Aqui, essa imagem que vocês estão vendo indica uma coisa muito clara, que é o seguinte: o que a gente mais faz no dia a dia, hoje em dia, é conversar. Se vocês pararem para refletir, quantas conversas, agora a gente está 9h11 da manhã, quantas conversas vocês já tiveram hoje? Provavelmente várias, desde aquela primeira, quando vocês abrem o olho, e às vezes essa conversa é com vocês mesmos. Às vezes é ao lado da esposa ou do marido, que é um bom dia, que é aquela coisa daquela conversa aqui que a gente vai fazer hoje, você pega o filho ou não pega o filho, aquelas coisas que a gente tem no dia a dia. Às vezes a conversa é com o filho, às vezes a conversa é com alguém que trabalha em casa. Ou seja, a gente tem inúmeras conversas ao longo de um dia. Talvez seja uma das coisas que a gente mais faça ao longo do dia e de uma forma rotineira, uma forma de um hábito constante, sem nenhuma reflexão sobre o que está sendo feito. A gente liga o automático e sai aí agindo, conversando. Por quê? Porque é natural, né? Eu acho que só para dar um parênteses, essa nossa conversa hoje, ou essa nossa palestra hoje, essa próxima hora, é um pouco falar do óbvio, porque tem uma hora que a gente tem que começar a pôr atenção no óbvio, tá? O que a gente vai perceber aqui? Espera aí que eu preciso tentar mudar aqui, vou mudar para cá. Aqui eu coloquei a escola como uma rede de conversas, mas vocês podem trocar essa palavra escola por qualquer organização, até pela família como uma rede de conversas, tá? O que acontece? Aqui nesse caso eu estou focando na escola, mas entendam qualquer conjunto de pessoas ou de uma organização, de uma empresa, de um hospital, aí como vocês estão associados ao Sírio-Libanês, de uma universidade, qualquer organização, vamos tentar significá-la ou entendê-la como uma rede de conversas. O que acontece dentro desta organização diariamente? Ela vai depender da qualidade das conversas que existem nela. Veja que isso é óbvio. Quanto menos as pessoas se comunicam, ou quanto mais ruidosa, ou ruim mesmo, ou de qualidade baixa, o nível da conversa dessas pessoas, é pior o funcionamento desta organização. A gente fala muito que tem problemas de comunicação, né? Numa escola, ou numa empresa, ou numa organização. O que é um problema de comunicação? É exatamente pessoas que não estão conversando bem. Então, a qualidade da conversa indica necessariamente, ela está relacionada necessariamente à produtividade, à aprendizagem, ao clima organizacional, sem dúvida nenhuma. E a gente pouco olha para isto. Às vezes, tanto escolas quanto empresas, estão muito preocupados com processos, com metas, com entrega, e deixa isso como que é o motor principal da entrega do processo para acontecer de lado. Então, eu acho que isso aqui é constatação de uma coisa bastante óbvia. A forma como essa organização funciona, eu vou dar exemplos aqui. Talvez a escola tenha que definir um novo projeto. Isso se dá por meio de uma conversa. Claro que as pessoas falam, nós vamos marcar uma reunião para falar do projeto A, B ou C. Mas o que acontece na reunião? Uma conversa, que pode ser boa ou que pode ser ruim. Então, tudo nasce de uma prática conversacional. Uma reunião de pais dentro de uma escola, uma reunião com professores, é uma grande conversa. Não tenha dúvida, o que nós estamos fazendo aqui é uma conversa, né? E que eu gosto pouco quando ela é parte só de mim. Por isso que eu vou tentar agora abrir várias vezes aqui para vocês colocarem no chat para a gente interagir, porque é só assim que ela se dá como conversa. Embora que existam as conversas individuais, cada um fala consigo mesmo várias vezes ao dia,
Dentro dessas conversas de uma organização, existem as conversas internas, que ela é o diálogo vivo ali de gestores, de estudantes, de professores, de equipes, de time, de todos os funcionários, colaboradores que trabalham naquele lugar. Mas sempre existem conversas externas também, com fornecedores, famílias, ou seja, percebam essa complexidade de conversas e o quanto mais a gente precisa nos preocupar com a qualidade delas, e qualidade partindo do princípio da coerência do que está sendo dito. Sabe aquela coisa, e aí eu vou começar a entregar um pouco de idade, do telefone sem fio, do ruído na comunicação, que um fala para B um assunto e esse assunto passa para o outro já, quem conta um ponto aumenta um ponto, alguma coisa assim. Ou seja, isto é qualidade de uma conversa ruim. E isso acontece diariamente. Se vocês falarem aqui que não, no meu lugar onde eu trabalho, isso não acontece, todo mundo se entende perfeitamente, eu vou trucar, porque isso é o dilema do ser humano e das organizações, talvez mais problemáticos que existem. Várias pesquisas apontam que o grande desafio de uma organização é a comunicação interna, sem dúvida nenhuma, e externa também, né? Então, isso aqui é o contexto que a gente vai trabalhar hoje e por que é importante a gente cada vez mais nos preocuparmos e melhorar isso. Agora eu quero fazer um parênteses e que vocês agora reflitam entre vocês aí, cada um numa conversa individual com vocês, e lembrem de uma conversa que vocês tiveram, seja no âmbito pessoal ou profissional, que vocês não gostaram do resultado. Sabe aquela conversa que dá ruim? Que a gente sente aqui dentro que deu ruim? Pensem numa conversa que vocês tiveram e que não foi boa. Tragam essa conversa para a memória agora de vocês. Eu sei que às vezes essa conversa fica lá e que vocês não querem mexer, vocês engavetam ela, porque é assim que a gente funciona. Quando tem alguma coisa que não foi boa, é natural de a gente tentar apagar, mas isso fica lá dentro e a gente evita, às vezes, de levar à frente e resolver conversas difíceis. Então, tentem lembrar só dessa conversa agora, do momento dessa conversa, com quem foi, o que eu falei, o que eu escutei, o que eu senti, traga para a memória e tenta colocar isso agora rapidinho à frente. Só isso, não vai precisar compartilhar nada, é só para a gente fazer um apontamento e uma lembrança. Feito isso, nós vamos falar o seguinte: o que hoje em dia é necessário para qualquer profissional? Tanto do ponto de vista para que ele desenvolva bem a sua profissão, quanto do ponto de vista para que ele consiga resultados, né? Então, para ele ser este bom profissional e ser este bom profissional com resultados. A gente precisa de competências, sem dúvida nenhuma. Um bloco delas, competências técnicas, são habilidades do fazer técnico, o quanto que um professor de matemática precisa entender de matemática para ele ser um bom professor de matemática. Aqui, no caso, eu estou falando de gestão de escola, então, enquanto um gestor de uma escola ou de uma instituição de ensino precisa saber de currículo, legislação, indicadores, dominar processos administrativos, mas isso são competências técnicas. E do outro bloco, o quanto que as competências conversacionais, habilidades mesmo, para fazer as conversas, para fazer o que precisa ser acontecido, precisa. Isso é tão fundamental quanto as técnicas. Ou seja, como é que eu crio o alinhamento? Como é que eu crio o acordo, ações entre as pessoas? Como eu crio com que o meu time desenvolva e faça bem tecnicamente o que eles precisam fazer? Se esse bloco das competências conversacionais for deixado de lado, a gente não entrega, a gente não consegue, e aí a gente começa os ruídos de comunicação. Então, um conjunto de ações de como é que eu escuto de verdade o outro, como é que eu peço alguma coisa com clareza, como é que eu dou devolutivas e feedbacks, como eu coordeno ações, como eu combino entregas. Quer ver uma coisa que acontece? Alguém fala que vai entregar um relatório tal dia, dessa forma, o relatório não vem, está atrasado, e isso atrapalha um monte de coisa. Isso não tem a ver com competência técnica, muitas vezes isso tem a ver com a forma como se estabeleceu a conversa e o combinado para isso. Como eu conduzo uma boa reunião de qualidade, ou seja, conduzir uma boa reunião de qualidade é desenhar uma boa conversa entre pessoas. Então, como é que eu
tenho habilidade nessas competências. Hoje em dia isso é tão mais valorizado do que as competências técnicas. Por quê? Porque tem aí também outro jargão e um mito que se fala, né, que hoje em dia se contrata pela competência técnica, mas acaba se demitindo pela falta da competência de socioemocional ou conversacional, porque realmente isso causa problemas. Não adianta você ter uma pessoa técnica excelente que não consegue dialogar, conversar, estabelecer um mínimo de relação no ambiente de uma organização. Então, esses são os 2 blocos fundamentais aonde dá o conjunto de um profissional. Por isso aqui a importância desse estabelecimento da conversa, né, do saber executar. Como é que a gente aprende a escutar? Que era a hora que eu queria ouvir um pouco vocês, para vocês me darem, né, é aquela coisa que eu falei, nós vamos falar do óbvio, né, e talvez a gente nunca tenha parado para pensar como é que eu escuto, onde eu aprendi a escutar, como é que eu me desenvolvi na minha escuta. Então, não sei se vocês quiserem colocar aqui no chat, se quiserem abrir e falar, eu sei que vocês estão fazendo 10 milhões de coisas ao mesmo tempo, e aí uma grande dificuldade de escutar, quando você acha que está escutando, e aí a gente vai entender um pouquinho do fenômeno escuta, mas como é que a gente aprende a escutar? Ou onde a gente aprende a escutar? Alguém? Eu acho que é o mais difícil, né, Adri? A escuta, né? Escutar, né? A gente Só escutar, na verdade. tem um... Fala muito. Se alguém não... Então, se alguém nunca ouviu falar, puxa no Google, tem um texto do Rubem Alves que fala da escutatória, porque existem cursos de oratória a rodo, né? Quer aprender a falar melhor, quer melhorar a sua oratória. Na realidade, esse texto do Rubem Alves é riquíssimo, porque ele fala que a gente não tem um curso de escutatória, a gente não aprende a escutar. Pois é, Jorge, a gente acha que a gente aprende, mas de fato a gente não aprende. E nunca ninguém pôs atenção a isso, porque a nossa cultura é uma cultura muito da oralidade, é isso que você falou, Josi, é verdade. É uma cultura de achar que a gente se mostra à medida que a gente fala muito, e de que a gente se coloca muito, o que não é mentira. E desde a gente entender um pouquinho o processo da escola, vejam as metáforas e as estruturas físicas da escola. Tem universidades mais tradicionais, antigas, que tem um palco lá, principal, para o professor estar lá falando. Então, tem uma cultura da oralidade muito presente associada à aprendizagem, né? Ou seja, quanto mais se fala, é para alguém mostrar para os outros como aprender. A cultura oriental é fortíssima na escuta, Lara, concorda, porque o oriental ele é muito preocupado com o outro, com a presença do outro, sem dúvida. Então, assim, o escutar para nós virou uma coisa assim de que é o óbvio, né? Você escuta simplesmente. E agora, o que eu vou mostrar para vocês é como é o fenômeno da escuta, o que está por trás do fenômeno da escuta, para a gente entender e tomar consciência de como a gente escuta. Claro, uma das coisas importantíssimas, e aqui também eu vou fazer um parênteses, as questões mais de necessidade fisiológica para esta etapa, um surdo precisa captar o canal do ouvir de outra forma, mas a gente começa a escutar com o primeiro canal, que é da audição, do ouvir, de um dos sinais nossos de percepção, que é o ouvir. E detalhe, muitos sabem, a gente aprendeu, que a gente não escuta pelo ouvido. A gente tem as vibrações sonoras por aqui, mas é um processamento neurosensorial para a gente entender o que está sendo escutado. Por isso que a questão dos surdos tem essa dificuldade aqui. Até recentemente, fui com fazendo parênteses da importância disso, fui com meu pai fazer um teste de audiometria, meu pai 91 anos e meio, e ele está começando a ter uma perda leve nos agudos, e quer colocar aparelho auditivo, porque se ele não escuta, não tem processamento neurosensorial, e começa a desativar o cérebro, e você para de entender as coisas, porque você precisa ter a entrada do que está sendo escutado.
Então ele falou de jeito nenhum, por mais que ele não tenha essa perda grande, ele quer colocar o aparelho, porque senão ele vai travar cognitivamente. Então é fundamental essa primeira entrada de escutar, mas escutar não é só isso. Porque se fosse só isso, a gente estaria se entendendo perfeitamente bem, porque ninguém aqui, por exemplo, ou ninguém, a grande maioria da população é ouvinte. Então a gente estaria se entendendo, a gente não teria um problema da polarização política, a gente não teria um problema de dificuldades de preconceito, talvez, de discriminações, né? Porque todo mundo ouve, mas não para aí. A gente, com certeza, para entender o fenômeno da escuta, precisa de mais uma questão, que é perceber. Quando a gente escuta, vocês estão me ouvindo, com certeza, aqui. Então, o primeiro aqui, a primeira etapa do escutar, vocês estão dando conta. Mas vocês percebem coisas à medida que escutam, ouvem o que eu falo. Vocês percebem o que vocês percebem de mim? Vocês percebem a minha entonação de voz? Vocês percebem meu corpo agindo? Infelizmente, na EAD ou no virtual, existem os quadradinhos. Por isso que, às vezes, se questiona muito a qualidade da interação quando ela é online, porque ela realmente se restringe aqui nesse campo do perceber. Porque a gente não escuta só com o ouvido, a gente escuta com o corpo todo. As informações que a pessoa que está falando trazem para a gente em relação à emoção, em relação ao corpo, ela também diz muito para a gente. É importantíssimo isso. E aqui no online, nos restringimos aos quadradinhos. Porém, este é um outro fator fundamental para a gente ter uma escuta completa. Quem aqui já teve exemplos de quando você conhece uma pessoa e ela vem aqui, ela não precisa falar nada, ou seja, não existiu a etapa do ouvir, mas com a feição do rosto, do corpo, ou do jeito da pessoa, vocês começam a perceber alguma coisa. Isso é muito comum, e isso faz parte do escutar. Do escutar significa entender o outro, né? Mas só isso também não dá conta. Só essas duas etapas também não dá conta. O que acontece é que este aqui entra o principal, é que quando a gente escuta, a gente constrói uma interpretação. E essa interpretação, ela é baseada principalmente nas minhas vivências, experiências e crenças. Então, aqui é o fenômeno da escuta. E aqui acontece muito da explicação das comunicações de qualidade ou ruins. O que acontece? Quando eu escuto alguém, eu escuto pelo ouvido do que essa pessoa está me falando, eu percebo coisas e eu acabo interpretando alguma coisa baseado no que eu penso. E eu fecho o ciclo da escuta. Muitas das vezes a gente acha que escuta uma pessoa, mas acaba a gente esse último bloco, a gente acaba julgando esta pessoa em função da nossa interpretação. É isso que acontece. E aí, basicamente, o que acontece nesse processo é, a gente precisa entender que quando a gente escuta o outro, na real, o que a gente está fazendo é filtrar o que o outro está dizendo pelo nosso mundo. Porque a interpretação, ela é individual, ela é própria. Então, se alguém... eu estou falando aqui para vocês, eu não sei quantas pessoas tem aqui, 19, estou vendo aqui, né? 18, sem me contar. Eu estou tendo uma fala única, vocês estão ouvindo, vocês estão percebendo, mas a gente está tendo 18 interpretações aqui. Percebem o que significa o fenômeno da escuta? Ou seja, quando um professor dá uma aula para 30 alunos, ele não tem a garantia de que os 30 entenderam a mesma coisa, ou interpretaram a mesma coisa. Por isso, a dificuldade de garantir a aprendizagem, às vezes, de uma forma, no mesmo ritmo, no mesmo lugar, no mesmo horário e da mesma qualidade. Justamente por causa disso, porque depende da interpretação do outro. E o que se fala e o que vocês interpretam disso acaba surgindo um abismo, um vão entre o que eu pretendi falar e o que os outros estão interpretando.
Escutar bem, com qualidade, é tentar diminuir este abismo, este vão. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes, alguém está falando alguma coisa sobre qualquer assunto, o outra pessoa está tentando escutar, partindo do que ela viveu. E isto acaba sendo um julgamento. E aí fica um vão enorme, e que basicamente é sinal daquelas conversas que parece que um diz uma coisa, o outro interpreta o outro, diz, e ninguém se entende. Existe um vão entre o que se fala e o que se escuta. Quando você começa a entender por que o outro está falando isso, tentando realmente interpretar baseado no outro, no parâmetro do outro, você começa a diminuir essa distância e começa a entender realmente o que está sendo dito. Porém, isso é bem interessante porque sempre cada um vai dizer o que disse e o outro vai escutar o que escuta. Isso é fundamental a gente tomar consciência. Não cabe muito dentro de uma aula alguém falar assim, bom, vocês entenderam, né? Porque realmente às vezes não se entende exatamente o que o outro está dizendo, porque passa por esse filtro de interpretação. Então, no fundo, quando a gente entende que o que está sendo dito pode não ser o que eu estou entendendo, você começa, pelo menos, a ter consciência deste fato e saber como você age com este fato, e não simplesmente julgar o outro. Como é que está isso aqui? Vocês percebem isso no dia a dia? Estou vendo que tem uns comentários no chat aqui. Se soubermos, o Jorge falando que se soubermos escutar e respirar melhor, sairemos melhores seres comunicadores, ou talvez, não sei se comunicadores, Jorge, mas principalmente seres escutatórios, aquele que escuta, né? Que compreende. Quando não ouvimos, dificilmente mudamos a nossa postura, porque não sabemos processar a necessidade do outro. Exatamente, Lana. Na realidade, isso aqui diz muito quando você fala assim, será que eu escuto para responder o outro? Ou será que eu escuto para compreender o outro? Aqui está a diferença. Para que a gente escuta alguém numa conversa, ou numa reunião, ou numa palestra? Será que é para eu ter o que falar em seguida e tentar ficar nessa conversa? Porque se for isso, você não está fazendo a escuta verdadeira. Ou se é para tentar entender da onde vem a fala do outro, porque o outro está dizendo o que está dizendo, para tentar compreender o outro. Então, veja, a escuta é a melhor ferramenta de aprendizagem, porque além de você compreender o que está sendo dito, você começa a se ressignificar também. Então, isto é a verdadeira importância. Se a gente começasse, dentro do processo da educação, a escutar mais e falar menos, a gente teria possivelmente uma relação melhor entre as pessoas. Façam perguntas, tá? Mas eu não vou deixar a gente aqui numa situação crítica do tipo, meu Deus, eu faço o quê da minha vida? E eu vou dar dicas muito práticas aqui de como é que eu posso melhorar a minha escuta, tá? Então vamos lá. Até porque é aquilo que eu falei, é uma coisa que a gente faz o dia inteiro, é muito óbvio, mas se a gente tomar consciência do fenômeno, de como ela acontece e de como é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar essa escuta, mal não é. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente ter uma clareza de que eu posso verificar a minha escuta. Eu posso ser uma pessoa ativa na minha escuta. Eu não preciso simplesmente escutar e ficar quieta. Então, se alguém me fala alguma coisa, eu posso simplesmente devolver para a pessoa, mas então espera, o que você disse é isto, 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 isto. O que eu entendi do que você disse é isto, isto, isto. Ou seja, o que eu faço? Eu devolvo para a pessoa a minha interpretação. Eu dou chance desse abismo diminuir. Eu faço, e isso aqui, na verdade, é o melhor feedback que pode acontecer, porque quando eu tenho uma fala de alguém e eu devolvo o que eu interpretei do que a pessoa disse, eu dou chance dessa pessoa falar, é isso mesmo, é por aí. Se isso acontece, pode ter certeza que o nível de qualidade de conversa entre você e essa pessoa vai ser muito bom. Agora, se a pessoa fala, não, você entendeu errado, a gente vai precisando
e calibrando essa escuta. Agora, a gente acaba não fazendo isso. A gente acaba ouvindo, interpretando, julgando, e eu vou dizer mais, levando adiante. Quando você leva uma coisa adiante, no fundo, o que a gente está fazendo? A verdadeira fofoca. E aqui a gente define fofoca, e que ela acontece em todas as organizações, porque ela é uma escuta não verificada. Fofoca é uma escuta não verificada. Quando a gente não verifica uma escuta, a gente está levando uma fofoca. Compreendem isso? Já passaram por isso com vocês ou com outras pessoas em organizações, nas empresas, nas escolas, na sala dos professores, qualquer ambiente existe isso, porque eles são habitados por seres humanos. Então, o ser humano nasce julgando, nasce interpretando o outro da forma como ele acha que tem que ser, e isso ele acaba levando adiante. Ou seja, a gente começa a ampliar esse nível da comunicação falha por conta disso. À medida que a gente vai e começa a devolver as nossas escutas a quem de direito, pera um pouquinho, eu entendi que você me disse isso? Não, não é isso. Pronto, eu cortei aqui e eu melhoro a minha conversa aqui, eu não levo adiante. Então, essa é a primeira coisa que a gente teria que começar a ter hábitos de fazer no dia a dia, tá? Para deixar a nossa conversa mais estreita, de qualidade. A segunda coisa que é importante, que é compartilhar inquietações. Isso é muito importante. Por que você está me dizendo o que você está dizendo? Se eu conseguir captar isso, ou se a pessoa que está falando conseguir falar isso, é muito importante. Vou dar exemplo. Lara, muito sério esse desejo. Vou fazer toda a equipe de FIJAST só fala. Lara, eu vou dizer, isso é do ser humano. E a gente, pior, a gente constata, a gente percebe, põe atenção e não faz nada para isso. É por isso que eu falei que isso aqui é óbvio, tá? Eu não estou trazendo nenhum fato ou pesquisa científica, não. Na realidade, estou sim, porque por trás disso tem anos do ser humano agindo dessa forma e esquecendo de olhar para o óbvio, de olhar para como é que eu converso, de olhar para como é que eu entendo o outro, de olhar para perceber como é que é importante as organizações se entenderem para que a gente consiga atingir o resultado, para que a gente consiga melhorar a aprendizagem. Todas as plataformas, os processos, o aspecto digital. Nós estamos falando aqui no Congresso das Ciências Humanas e das Tecnologias. Eu estou praticamente imersa nas ciências humanas aqui, porque não adianta as tecnologias entrarem nisso aqui se a gente não tem o humano entendendo qual é a sua parcela nessa história inteira, tá? Então, voltando aqui, compartilhar inquietações num aspecto, quer ver um dia a dia que acontece? De repente, eu chego para alguém e falo, estou precisando de um relatório para você me entregar daqui a uma semana. Você consegue me entregar esse relatório sobre a tua área? Consigo. Aí a pessoa fica lá uma semana fazendo um relatório. Aí ela devolve o relatório e essa pessoa pede assim, nossa, mas não era tudo isso aqui, não precisava, eu queria saber só os números do estado tal. Ou seja, se eu não compartilho o que está por trás do que eu estou dizendo, eu não dou chance da outra pessoa me entender por completo. Então, é quase que entender por que você está dizendo o que você está dizendo. Quando a gente começa a pôr atenção nisso, gente, isso vira uma coisa de hábito e automático. Em vez de julgar o que a pessoa está dizendo, a gente dá um passo atrás e tenta entender por que ela está dizendo o que ela está dizendo. Mas o ser humano acaba indo pela fase imediata do julgamento. Entende? Então, primeira fase, o que é que eu escutei? Checa o que você escutou. O segundo, deixa eu tentar entender por que a pessoa está dizendo o que ela está dizendo. É uma segunda prática importante. A terceira, que eu acho que é a mais interessante, é a escuta não significa passividade, não significa ficar lá naquela postura do pensador quietinho, só ouvindo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa fazer perguntas para entender, para compreender. Não para buscar fofoca.
mas para entender o que está inquietando o outro. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Quem tem filho pequeno ou já teve filho pequeno, já viu mães conversando sobre alimentação de filho pequeno. Isso é a coisa mais comum que tem. Uma cena, imaginem 3 mães conversando, vem a primeira delas e fala: ai, meu filho não está comendo nada. A segunda, imediatamente, solta: nossa, experimenta dar biotônico Fontoura, experimenta dar sustagem. Aí já estou entregando a idade de novo. A terceira para e fala assim: quando que ele não come? É qualquer comida que ele não come? Ou ele não está comendo quando está na tua casa e na casa de outros ele come? Ou seja, o que essa terceira pessoa está fazendo? Ela não interpreta, ela não julga, mas ela tenta entender o que está inquietando o outro. Porém, nós temos outro hábito do ser humano automático, sem nenhuma consciência, é dar soluções para as coisas. A gente achando que a gente tem a solução. Porque naturalmente a gente acha que quando a gente conversa melhor, está melhor, é quando a gente alivia a dor do outro e já vem com uma solução. Só que a gente vem com uma solução sem entender o problema. Indagar significa entender o que está inquietando. Aqui tem uma coisa muito, faço um paralelo com Silvio Meira, para quem não conhece, para mim é a pessoa mais iluminada desse país. Ele tem um binômio que ele fala, nós saímos, um binômio não, um conceito que ele fala, nós saímos de uma era onde existia o certo e o errado. E a gente está passando por uma era onde existe o adequado e o mais adequado e o menos adequado. Eu gosto disso. Por quê? Porque não existe uma solução comum para todos os problemas ou para um problema só. Não vai existir isso mais nunca. A gente vai precisar entender problemas. E para entender problemas, a gente precisa perguntar para problemas. Então, quando a gente pergunta para problemas que temos, para os desafios que temos, e pergunta muito, a gente consegue entender melhor isso, para depois, em outro momento, a gente descobrir, talvez, soluções para isso. Então, o indagar é exatamente buscar o que o outro inquieta o outro. Agora, voltando lá para a nossa sociedade da oralidade, para a nossa sociedade de dar respostas certas. Não é uma sociedade de aprender a fazer perguntas. Aí a gente tem um chat GPT agora, ou qualquer IA, que nos provoca a fazer prompts. E prompts são perguntas. Então, veja só como a gente está, dentro dessas ciências humanas e dessa digitalização, vivendo uma era de que a gente precisa voltar a ser o que a gente realmente é, voltar à essência do humano, para conseguir dialogar bem com essas tecnologias que nos provocam para ser esse humano mais correto. Então, indagar, fazer perguntas. Se você não faz um bom prompt, a IA alucina. Estou resumindo bem, mas vocês entendem o que eu estou falando. Se a gente não fizer um bom prompt numa inteligência artificial, não sei se o Jorge está aí e está aqui para não me desmentir, você não tem uma resposta boa. Se você não fizer uma boa qualidade de comunicação com o ser humano, você também não tem uma resposta boa, você tem uma comunicação muito desvirtuada. Então, é como se a gente precisasse, a IA provocando a gente a fazer boas perguntas, interagir bem com a inteligência artificial, mas a gente também precisa interagir bem com a inteligência humana. A gente precisa também aprender a perguntar e responder muito bem. Então, indagar faz parte. Perguntem muito. Não perguntar para buscar fofoca. Perguntar para entender o outro. E quando a gente pergunta para entender o outro, a gente pergunta sobre emoções. A gente pergunta sobre sentimento. A gente não precisa perguntar sobre o fato em si. A gente tem que perguntar por que está por trás. Vou adiante, tá? Se ninguém me interrompe, eu estou indo adiante. A última, o diamante, digamos, dessa etapa, é o que hoje, mais do que nunca, todo mundo escuta, a palavra empatia. Ah, precisa se colocar no lugar do outro. Gente, ninguém se coloca no lugar do outro. Isso é impossível. Lembra do abismo? Ninguém consegue se colocar no lugar do outro. Empatia, na realidade, é a gente tentar entender 3 coisas aí desta pessoa. Com base no que essa pessoa falou que ela falou. Qual é o passado desta pessoa que traz com que ela se coloque desta forma? Quais são as ações envolvidas no que ela está dizendo hoje?
e quais as considerações desta pessoa, quais as consequências do que ela está dizendo para o futuro. Isto é a verdadeira empatia. É quando a gente tenta entender esta pessoa na posição que ela está hoje em relação ao passado dela, em relação ao que ela está fazendo hoje, em relação às possíveis consequências que ela vai ter hoje partindo dela. Então, isso não é se colocar no lugar do outro, mas isso é um conjunto de interpretação do que está o outro dizendo, falando, interagindo consigo, porém, do ponto de vista da interpretação do outro, de entender como é que o outro está se colocando. Aí sim, porque essa coisa de se colocar no lugar do outro e ser a vida do outro para ser empático, não existe. Essa frase, né, vestir o calçado do outro, se colocar no lugar do outro, me dá aflição, porque simplifica o nível de empatia com uma coisa que nunca vai acontecer. A gente precisa desse afastamento e ele existe. Agora, eu tenho condição de estreitar isto para melhorar essa relação, para melhorar esta empatia, à medida que eu consigo perceber o outro pelo outro. Tá claro? Então, assim, essas são atitudes, vocês percebem que tudo aí, eu gosto de colocar isso, tudo envolve perguntas, questionamentos, que faz com que você entenda o outro. Não para que você saiba o que você vai colocar como resposta. Escutar é compreender o outro, sem dúvida nenhuma. Escutar o outro requer mais do que todas aquelas questões, respeito. E aí a gente está entrando numa seara onde a gente percebe que a gente está bem longe, como sociedade, disso aqui. A grande polarização que existe nas questões políticas é isso, porque a hora que eu respeito o outro, eu acho que a verdade do outro é tão legítima como a minha verdade. Então, essa é a questão. Respeitar é aceitar o outro como uma pessoa diferente de mim, legítima e autônoma. Agora, se eu parto do princípio que a minha verdade é absoluta, eu já não entro nesse processo nenhum de escuta e de empatia. Entende? A questão aqui é a gente começar a pensar, como é que eu converso com alguém que pensa diferente de mim? Em qualquer aspecto. Às vezes pode ser até num aspecto do futebol. Como é que eu converso com um São Paulino se eu sou palmeirense? Como é que eu converso com alguém que é de uma religião que a minha é diferente? Como é que eu converso com alguém que gosta, que é vegano e eu sou carnívora? Percebem as diferenças? Como é que existe um nível de respeito nisso? E aqui eu estou guardando as proporções, mas dentro do universo de escola, de grupos de ser humano, a gente entra com isso dia a dia como problema no nosso ambiente de trabalho, sem dúvida nenhuma. Estou aqui atenta ao horário, mas a gente já está terminando. O que eu queria agora é que vocês lá no começo, eu falei, pensem numa conversa que deu ruim na cabeça de vocês, né? Guardem na gavetinha aqui e tragam para a memória. Depois dessa nossa conversa aqui rápida e desses insights de como é que eu melhor escuta, o que eu poderia fazer, vocês acham que poderia ter sido melhor o que vocês poderiam ter feito naquele momento? Acho que isso é importante aqui, não só talvez vocês possam rever essa conversa e retomar isso, porque isso é importante, aprender a desenhar conversas, aprender a planejar conversas. Percebe que o ser humano cai de gaiato em tudo. Sai de uma reunião, aí começa as conversas paralelas e as fofocas sobre o que foi a reunião. Isso não pode acontecer. Então, essa é importante. Como é que eu me coloco na minha conversa? Como é que eu me coloco, sabendo que eu vou entrar numa reunião que tem uma pessoa que pensa diferente de mim? Isto é importante, a gente, todo momento. E, desculpa, mas é de cada um. A gente vai ter que trazer para a gente. O problema não é o outro. O problema não é aquela pessoa que pensa diferente de mim. O problema não é aquele. O problema é como é que eu, partindo do princípio que isso existe, me coloco de forma diferente. Então, aqui era essa ideia de como é que vocês, cada um de vocês aí, reflitam em cima disso. E aí eu queria terminar ouvindo um pouco de vocês, o que vocês levam desta conversa, né, Josi? A gente tem aí uns 5 minutinhos aí para isso. Então, é isso.
É pouco tempo para uma conversa dessa, por isso que eu tive que resumir um pouquinho para tentar trazer o máximo possível aí, mas eu queria ouvir de vocês aí um pouquinho o que ficou, porque aí sim é a minha escuta agora. Quer dizer, como é que vocês escutaram isso que eu trouxe? Eu acho que o pessoal escutou você muito bem e gostou, né? E dá para o pessoal comentar aqui no chat, quem quiser. E escutando você, eu fico pensando que aquela questão do nosso conhecimento, né? Eu acho que a escuta tem muito a ver de onde a gente vem, o que a gente acredita, né? De como a gente está, porque às vezes eu vejo que alguns atritos que acontecem nas nossas relações, né, vão muito de como a gente está. Exato. Eu vejo que algumas pessoas ficam ofendidas ou magoadas, né? E a gente fala, ai, não sabe separar o pessoal do profissional ou essas coisas, né? Mas é muito do como a gente escuta, né? Do que interpreta. Eu me lembro de uma vez que eu tive uma discussão na família e a pessoa não entendeu os termos que eu usei. Uhum. E eu dizia para a pessoa, e eu também agora lembrei da minha mãe, que uma vez eu falei para ela que ela estava histérica. E ela entendeu histéria. Da onde que eu tô? E eu disse, peraí, você está entendendo a palavra errada, entendeu? Da histeria com, né, com a infertilidade, né? Então, muito da escuta também está relacionada ao conhecimento que a gente tem, ao emoção, tudo, sim, né? Tudo. E é tão bom, né? E a gente, quando falou de fonoaudiologia, a gente vê muito o pessoal falando da fono com aqueles exercícios, né? Os exercícios. Muito de lugares que eu vou, ou até no TikTok, você vê o videozinho do pessoal falando, né? Fono, não sei o que, sons, né? Mas o quanto é interessante a pronúncia, a forma, né, de fala, que é o que vai gerar uma escuta, né? Mas... E Josi, você falou num ponto importante dessa coisa de como eu estou frente ao que eu preciso fazer. Não dá para descolar essa coisa do momento pessoal do profissional. Uma vez, um professor relatou para mim que deu uma aula e que foi muito ruim a aula dele, porque ele tinha tido uma questão emocional muito forte na família, naquele dia. E que, por isso, é claro que a aula foi péssima. Eu falei, talvez se você tivesse compartilhado essa inquietação antes da aula. Alunos, eu estou tendo um problema na minha família, está acontecendo isso, hoje eu não estou tão legal, mas vamos seguir a aula. Provavelmente, o nível de empatia dos estudantes seria diferente. Então, quando você não tem a compreensão do outro, você acaba julgando, né? Ai, como ele tá estranho, ai, como ele tá diferente, e percebe? Ou teria que ter algum aluno que falasse, professor, você tá bem hoje? Que é a escuta na base da indagação, entende? Então, isso é importante, a gente começar a entender que não é fraqueza a gente se colocar. Aqui vou dar a dica do livrinho, Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade. A gente só cresce quando a gente se coloca no lugar de vulnerabilidade. Alguém falou aqui, Rafael, se a pessoa conseguir conversar sem se impor. Rafael, às vezes, por trás de uma imposição dessa, pode apostar que tem uma insegurança absurda. E a pessoa tem que fazer esse papel para esconder essa insegurança. Então, é muito comum isto no ser humano, de você entender que eu faço um personagem, um papel, para não me colocar numa situação de vulnerabilidade. Porque estar numa situação de vulnerabilidade realmente não é para coragem, não é para fraqueza. E é nessa situação que você aprende mais, tá? Então, isso é importante, sabe? Experimentem isso. É libertador. Thaís, obrigada, Thaís. Exercício de alteridade é exatamente isso, de conhecer, respeitar. Sabe que escutar o outro
é legitimar a presença do outro na conversa. Gente, isso é muito forte. Eu já escutei de muitas pessoas, como eu faço esse trabalho com escolas, com organizações, de assim: "Ah, eu já nem falo mais, ninguém me escuta". Isto é muito forte. Esta pessoa se sente exatamente não pertencendo a esse ambiente. Isso é muito, significativo em relação a como é que eu estou lidando com os seres humanos nesse lugar. Será que eu estou realmente escutando todo mundo? Então, veja, de novo, reflito: caramba, mas será que a gente já passou por isso? Então não é uma novidade, a gente só está falando sobre tomada de consciência do que a gente faz no dia a dia de uma forma habitual, rotineira e automática. Se a gente parar para ter consciência disso, certamente a gente começa a mudar o olhar para o outro e principalmente o nosso olhar. Eu acho que é isso, não sei se alguém faz. Deixa eu só voltar a compartilhar, porque eu esqueci de compartilhar os meus contatos para quem quiser ficar aqui com ele, que eu acho que eu tenho aqui pronto, e-mail e o WhatsApp. Então, quem quiser bater papo, conversar, eu sou uma pessoa que amo conversar e gosto de escutar histórias dos outros, porque quanto mais eu me abro para isso, escuto para isso, melhor eu me desenvolvo. Isso certamente faz parte do processo de autodesenvolvimento. A escuta qualificada é um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento muito melhor. Então, tá aqui, esse é um pouco do meu histórico, e estou também para dentro da área educacional, trazendo um pouco da importância do autoconhecimento, como uma ferramenta potentíssima, a escuta é parte desse autoconhecimento, como uma ferramenta muito potente para a gente melhorar a qualidade das relações, qualidade da aprendizagem, produtividade, sem dúvida nenhuma. Está cheio de conteúdo e ferramenta, plataforma, aplicativo, demais já. Não é isso que está faltando para a gente ter um processo de qualificação na educação, eu tenho certeza disso. Está precisando com que a gente agora dê um passo para entender o próprio ser humano. É isso. Perfeito, Adri. Chega nesse assunto, né, que a inteligência artificial vem para muitas mudanças, mas o ser humano, né, que precisa aí Exato. ter consciência de tudo, né? Eu acho que ela está dando uma dominar. cutucada. Exato. Eu acho que a inteligência, a gente entender a inteligência artificial agora, essa entrada dela como uma necessidade urgente de a gente se entender, eu acho que a gente vai dialogar bem com ela. Agora, se a gente começar a achar que a gente sabe mais, a gente se colocar nesse lugar, talvez a gente se afaste cada vez mais e o gap vai aumentar. Obrigada, foi um prazer gente. te ouvir. Um abraço, um prazer Seguimos, enorme. então, com a nossa conferência. Nos vemos agora com a Marisa, às 10 horas. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos. Josi. Obrigada, Lara, Jorge, amigos aqui de Boas Conversas que eu sei que estão aqui.